Já tem algum tempo que está circulando na internet um vídeo que ficou conhecido como o dia que tiraram o sorriso do Ronaldinho Gaúcho. A narrativa costuma ser sempre a mesma. Um jornalista francês humilhou o Ronaldinho ao vivo e mandou ele tirar um suéter que tinha sido feito pela avó do craque brasileiro, e ali, naquele momento, o sorriso do bruxo desapareceu. E é uma história forte, um vídeo emocional, funciona muito para viralizar. Est-ce que tu es bi? Non. Non. Alors change de pull. On avait pas vu quelque chose. Vos petites dents en avant là. O problema é que boa parte disso nunca foi comprovado. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe quem é esse cara que fez essa pergunta pesada pro Ronaldinho e a verdade por trás dessa história? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, cara, se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece ainda, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pro Rodrigão, se inscreve aqui agora, deixa um like no vídeo, beleza? E ó, tá chegando a Copa do Mundo, tá pertinho aí e é hora de você garantir o seu manto da seleção brasileira, e é por isso que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo e também no link no card que tá aparecendo aqui na sua tela uma oportunidade exclusiva para você garantir a sua camisa para torcer pelo Brasil com condição exclusiva, frete grátis para vários lugares do Brasil e todo mundo tá falando bem da camisa. Entra lá, confere, vou deixar o link no Shopee e também no Mercado Livre, tenho certeza que você vai curtir, beleza? Antes da gente seguir aqui para eu te explicar uma coisa, quero deixar real, não tem nada de IA, viu? Esse vídeo é verdade, não é inteligência artificial, não é um vídeo manipulado, isso aconteceu, fato. Essa entrevista foi exibida no programa francês Tout le monde en parle, que seria uma tradução de Todo Mundo Fala Disso. É um talk show muito popular na França, lá no começo dos anos 2000, foi exibido entre 98 e 2006, com um tom meio provocador, irônico, muitas vezes desconfortável para os convidados. O Ronaldinho participou do programa lá em 2001, ainda no início da carreira dele no futebol europeu, antes dele estourar pelo PSG e ir para o Barcelona. O programa Todo Mundo en Parle não tinha apenas um apresentador, contava com um apresentador, um host e quase sempre convidados que estavam na boca do povo. E em 2021, na época que o Ronaldinho chegou ao PSG, era comandado por dois apresentadores que eram muito famosos na França. O Thierry Ardisson era o apresentador principal, jornalista e comunicador renomado na França, conduzia as entrevistas e o ritmo do programa e era a figura central do talk show. Foi ele que conduziu a maior parte da entrevista com o Ronaldinho Gaúcho. O co-host na mesa era o Laurent Baffier, que era o co-apresentador, humorista, conhecido pelo seu estilo provocador, ácido, inconveniente. Na França era chamado até mesmo de um sniper, sempre acertando naquele ponto fatal do convidado. Ele fazia comentários e perguntas que frequentemente deixavam os convidados embaraçados, desconfortáveis. E lembrar disso é fundamental, porque o papel do Baffi não era jornalístico, era provocador, tensionar o ambiente e gerar momentos incômodos para os seus convidados, fazia parte do formato do programa. Então, obviamente que a pergunta que ele fez incomodou o Ronaldinho Gaúcho pelo modo que ele fez, mas é importante a gente entender o momento que ele estava fazendo isso e a função dele no programa. E outra coisa que pouca gente se lembra é o momento que o Ronaldinho Gaúcho vivia. Era um cara que sequer era jogador do PSG ainda, você sabia? Naquele dia, o Ronaldinho ainda não estava registrado pelo PSG. Ele não tinha sido apresentado oficialmente pelo clube. A negociação com o Paris Saint-Germain ainda dependia de uma documentação que estava com o Grêmio. E o Ronaldinho saiu do Grêmio de uma maneira muito conturbada, algo que obviamente deu trabalho nos bastidores para que o jogador pudesse assinar com o PSG. Um detalhe importante é que ali, naquela entrevista, o Ronaldinho deixou claro que ele iria jogar pelo Paris Saint-Germain, mesmo ainda não tendo assinado pelo clube. Ele já tinha acertado com o Paris, mas ainda não era jogador do clube. Era um jovem recém-chegado ao futebol europeu, que por lá não era conhecido e sem a blindagem de um grande clube francês. O que o Ronaldinho estava fazendo ali era se apresentar para a torcida francesa e, claramente, no programa,
ele, cara, tava muito confortável para alguém que tava chegando naquele momento ao futebol francês, um garoto que ainda não tinha todo aquele lastro, apesar de já ser jogador de seleção brasileira, ser uma grande promessa do futebol brasileiro, o Ronaldinho mostrou muita coragem ali. E quando ele foi questionado daquela maneira que você viu lá no começo pelo Bafi, se ele era bissexual ou não, por conta daquele suéter, sabe o que foi que o Ronaldinho disse depois daquilo? Que aquele suéter... Não, ele não disse que o suéter era da avó dele, nada disso. O Ronaldinho não disse nada. Ele estava usando um ponto eletrônico na orelha naquele momento, você pode ver. Coloca aqui, Johnny, na imagem para eles verem. O Ronaldinho estava com um ponto eletrônico, estava ouvindo a tradução. Eu fui atrás, assisti a entrevista inteira para entender melhor o que aconteceu ali e da onde surgiu essa história do suéter da avó, da bisavó, até da mãe do Ronaldinho, a dona Miguelita. O pessoal falou, mas ó, sinceramente, não tem uma confirmação sobre isso. O que o Ronaldinho disse foi que não entendeu o que o Bafi falou naquele momento. E assim, o Bafi em outros momentos da coletiva, da entrevista na verdade, ele foi bem desnecessário com o Ronaldinho. Teve uma hora que o Ronaldinho falou, não conheço a França ainda, é a primeira vez que eu venho até aqui. E aí o apresentador disse, olha, nós vamos te levar para conhecer a França então. E o Laurent mais uma vez cutucou o Ronaldinho ali e disse, vou te levar na Torre Eiffel. E fez assim. On va vous amener dans des endroits super. La Tour Eiffel, tudo. Fico contente. A grande cela me companhia. réjouit. Claramente zoando o Ronaldinho Gaúcho com uma piada sexual, enfim. Então ele estava realmente provocando, enchendo o saco do Ronaldinho Gaúcho e talvez as piadas não tenham sido de bom tom, mas era o que ele fazia naquela época no programa. E a história do suéter da avó, desculpa te decepcionar. Ah, então foi uma humilhação o que o Laurent fez com o Ronaldinho? Cara, depende do ponto de vista. Foi uma situação desconfortável. Foi um programa conhecido por exagerar no limite. E sinceramente, o Ronaldinho já sabia que o tom era esse. Mas ó, recentemente, o Laurent Bafi, ele veio a público, pediu desculpas, não pelo que ele fez com o Ronaldinho, mas pelas piadas que ele soltava no programa, junto com o apresentador. E enfim, ele, na verdade não é que ele veio a público, ele estava no programa e ele falou um pouco sobre as piadas que eram machistas e sexistas que ele fazia na época. Se liga só no corte. Ah, de certaines blagues, plein de regrets. De l'époque de tout le monde en parle, de Dark Oui, Son. oui. C'est vrai, vous avez des regrets? Ah ben plein. Qui? Quand je dis ça, Thierry déteste ça parce qu'il me dit faut jamais s'excuser. Moi je pense qu'il faut s'excuser et quand on fait des erreurs, l'autre jour je voyais une compile de vannes qu'on faisait des petites chanteuses, pardon, Louane ou ce qu'on appelait des proies faibles. Mais il y a des fois où Vous appeliez ça des proies faibles? Oui, ben, du grain à moudre, les chanteuses avec Thierry, on n'était pas tendres et il y a des choses qui me font honte, oui. Mais alors, Qui, par exemple? si Thierry entend ça, Il bah, va pas être content, mais on va le recevoir dans quelques semaines. c'est Lara Fabian qui a dit dans une interview qu'elle avait été blessée. Elle a dit, quand j'allais chez Ardisson, ils faisaient un beau numéro de duettiste, là, Ardisson et Bafi. Elle avait raison, on avait un numéro de duettiste tous les deux et on n'était pas très fins parfois. On n'était pas... Et puis c'était une autre époque, on se permettait des choses... Notamment avec les femmes. Exactement, oui. Et aujourd'hui, ça passe plus, vous le regrettez? Non, je trouve ça logique, c'est une suite logique et je trouve ça plutôt salutaire, je trouve ça bien. Et voilà, c'était le reflet d'une époque où on n'était plus sexiste et machiste et con. Mas por que é que isso viralizou tanto então e todo mundo fala disso? Porque é uma história que tem tudo que a internet ama. Um ídolo carismático, adorado pelos brasileiros, um vilão europeu de mau caráter, e é assim que as pessoas adoram pintar todos eles, um momento raro de vulnerabilidade do Ronaldinho Gaúcho e uma narrativa emocional fácil de consumir, um jogador que sempre sorri, em um momento houve uma piada que tira-lhe o sorriso porque aquele suéter significava tanto. É óbvio, quando a gente vê um corte desse no TikTok, no YouTube Shorts, no Instagram, ninguém quer checar a fonte, quer se emocionar e dizer Que jornalista, que cara, que vilão terrível. e talvez o suéter seja da avó, da bisavó, da mãe do Ronaldinho Gaúcho, talvez tenha sido um presente. O que não há na internet é um registro sobre essa fala, esse depoimento do Ronaldinho Gaúcho. A verdade é que naquele momento ele só não sorriu porque não entendeu o que o cara falou. E sejamos sinceros, se você não entende uma coisa, você não sai abrindo os dentes, por mais que você tenha um sorriso como o do Ronaldinho Gaúcho. E ó, note bem, tá? Nessa entrevista,
O apresentador até elogiou os 2 dentinhos do Ronaldinho Gaúcho, disse: nossa, você deve fazer muito sucesso no Brasil com esse sorriso, porque por incrível que pareça, tá, cara? O Ronaldinho era galã nessa época aí, hein? Se liga aí na foto aí, o pessoal fala que eu pareço com o irmão dele, pô, então eu sou bonitão também, tô bem na foto, né? Mas e você, sabia dessa história toda? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa. Não esquece do like no vídeo, eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau!